Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num universo fascinante, o da língua brasileira de sinais, a Libras. Mas olha, essa nossa conversa vai muito além dos sinais, viu? A gente vai descobrir a Libras como o coração pulsante de uma cultura vibrante, com uma baita história de resistência e uma identidade superpoderosa. E para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta que, olha, muita gente faz. Já parou para pensar se existe uma língua de sinais universal, tipo uma só para o mundo inteiro? A lógica parece fazer sentido, né? Se é visual, por que não seria igual em todo lugar? Mas será que é assim mesmo? Então, a resposta curta e grossa é: não, de jeito nenhum. A realidade é muito mais incrível. Existem mais de 300, isso mesmo, 300 línguas de sinais diferentes pelo mundo, cada uma com sua própria história, suas próprias regras, tão rica e complexa quanto qualquer língua que a gente fala. E aqui, no nosso quintal, no Brasil, a voz da comunidade surda é a Libras. E é super importante a gente entender de verdade o que isso quer dizer. Libras não é mímica, não é um monte de gesto solto e com certeza não é português com as mãos. Nada disso. É uma língua de verdade, completa, com gramática, estrutura, vocabulário, tudo que uma língua tem direito. É uma língua que se vê e se expressa pelo corpo, pelo espaço. É, no fundo, uma outra maneira de enxergar e de contar o mundo. E para a gente sacar a real importância da Libras hoje, a gente precisa olhar para trás. A história dela não é um conto de fadas, não. É uma história de muita, mas muita luta. Uma jornada longa e, em muitos momentos, bem dolorosa, contra o preconceito e a tentativa de silenciamento. Tem uma pesquisadora, a Karin Strobel, que mapeou essa jornada em 3 grandes momentos. Primeiro, teve uma fase de revelação cultural, sabe, com avanços, com as primeiras escolas. Mas aí veio o baque. Em 1880, um evento chamado Congresso de Milão tomou uma decisão que foi, assim, devastadora. Eles simplesmente proibiram o uso de línguas de sinais na educação. Imagina! Impuseram o tal do oralismo, forçando os surdos a falar. Foi o começo de um silêncio que durou quase um século. Só lá pelos anos 60, com o despertar cultural, é que as coisas começaram finalmente a mudar. Essa tabela aqui resume bem essa verdadeira montanha-russa de como a sociedade enxergava as pessoas surdas. Pensa só, lá na antiguidade eram tidos como amaldiçoados, um castigo divino. Aí, pulando para a Idade Moderna, finalmente veio o reconhecimento de que eram seres racionais. E na nossa era contemporânea, a briga passou a ser outra, a luta pelo direito à própria língua, justamente depois daquela repressão toda do oralismo. Pois é, e esse despertar cultural que a gente falou, ele foi um divisor de águas. Foi o momento em que a chave virou. Parou-se de olhar para a surdez só como um problema médico, uma deficiência, e começou-se a enxergar como uma questão cultural. Foi aí que a comunidade se uniu e começou a brigar de verdade pela sua identidade. E aqui a gente vê o contraste gritante entre 2 maneiras de ver a mesma coisa. De um lado, a visão que a gente pode chamar de clínico-terapêutica. Ela olha para a surdez e vê um problema, uma falha, que precisa ser consertada, sabe? Tipo uma máquina quebrada. Do outro lado, tem a visão socioantropológica, que é a visão da própria comunidade surda. E essa visão é completamente diferente. Ela diz: ei, surdez não é um defeito, é um jeito diferente de estar no mundo. É uma identidade, uma cultura baseada na visão. Tá, mas então o que é, na prática, essa tal de cultura surda? A definição da Karin Strobel que a gente viu antes é perfeita. Ela diz que não é sobre o que falta, não é sobre não ouvir, é sobre o que tem. Uma forma única de entender o mundo, de transformar o espaço para que ele faça sentido visualmente. É um jeito de ser, de viver. E que cultura rica, hein? Ela se manifesta em tantas coisas que a gente chama de artefatos culturais. A própria língua de sinais, claro, mas também no jeito de se organizar socialmente, na literatura surda, nas artes visuais, que são incríveis, e, claro, num ativismo político muito forte. Tudo isso mostra que não é algo simples, é uma cultura com uma profundidade e uma complexidade enormes. E isso tudo nos leva a um ponto que é fundamental entender. A comunidade surda não é uma coisa só, um bloco de gente igual. Longe disso.
Dentro dela existem muitas e bem complexas identidades. Olha que interessante o que a pesquisadora surda Gladys Perlin fala sobre isso. Ela diz que essas identidades não são uma caixinha onde a pessoa entra e fica para sempre. Não, elas são fluidas, vão se moldando com o tempo, com as experiências, com a cultura. É uma coisa que está sempre se construindo. Ok, então a pergunta que fica é: como é que isso aparece na vida real? Ser surdo é a mesma experiência para todo mundo? A resposta, como a gente pode imaginar, é não. A Perlin descreve algumas dessas identidades. Uma delas é a identidade pura. Pensa em alguém que nasceu e cresceu mergulhado na cultura surda, que tem a Libras como sua primeira língua, seu jeito natural de se expressar. São pessoas que têm um orgulho imenso dessa identidade visual e que, muitas vezes, estão na linha de frente da luta política da comunidade. Aí tem também a identidade híbrida. O nome já dá uma pista, né? Geralmente é o caso de quem ficou surdo mais tarde, depois de já saber falar uma língua oral. Essas pessoas vivem meio que com um pé em cada canoa, sabe? Elas navegam entre o mundo surdo e o mundo ouvinte, e acabam misturando elementos das duas culturas. E por último, a Perlin fala da identidade flutuante. Essa aqui representa quem, muitas vezes por causa daquela pressão do oralismo que a gente falou, cresceu mais conectado ao mundo dos ouvintes. São pessoas que podem acabar se sentindo, flutuando, num conflito interno, sem se sentirem 100% parte de nenhum dos dois mundos. Viu só? Essas diferentes identidades mostram o quão complexa e diversa é a comunidade surda. E foi justamente essa diversidade, essa riqueza de experiências, que deu força para a luta por reconhecimento. Uma luta que conseguiu, e ainda consegue, transformar leis e o dia a dia de muita gente, buscando um futuro mais inclusivo. E falando em transformação, tem um ano que é um marco, um divisor de águas nessa história toda. Grave bem esse número. 2002. Foi nesse ano que a Lei 10.436 finalmente foi sancionada. E o que ela fez? Ela reconheceu oficialmente a Libras como uma língua no Brasil. Parece simples, mas isso foi gigantesco. Foi a vitória de décadas de luta. Foi o Estado brasileiro dizendo, sim, Libras é uma língua e o direito de usá-la é garantido. Só que ter a lei no papel é só o primeiro passo, né? O grande desafio é fazer essa lei virar realidade no dia a dia. E o caminho para isso passa por algumas coisas essenciais. Primeiro, reconhecer e regulamentar a profissão de intérprete de Libras, que é fundamental. Depois, investir pesado na formação dessa galera. E, claro, levar o ensino de Libras para todo mundo. E talvez o mais importante de tudo, criar uma consciência na sociedade sobre o que é acessibilidade e sobre a riqueza da cultura surda. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação. A gente vive num mundo que foi em grande parte desenhado com base nos sons, na audição. A gente nem para pensar nisso, mas é verdade. E a luta da comunidade surda vem e nos sacode, nos faz uma pergunta essencial. O que a gente pode fazer para tornar esse nosso mundo um lugar não só mais acessível, mas fundamentalmente mais visível?